Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Ontem de manhã, após a consagração, nós oramos pelos ministérios, nominalmente por cada líder, por toda a liderança da igreja, pelos pastores. Oramos por suas famílias, por seus cônjuges, filhos. Oramos e depois fomos nessa linha lá do projeto social, Missão Leitura JA, fomos juntos lá, impor as nossas mãos naquele lugar, oramos pela Escola Bíblica Infantil, abençoamos lá a secretaria, as salas, os novos espaços que nós começaremos a utilizar este ano. Eu agradeço os irmãos que estiveram e que puderam ficar aqui depois, no final da consagração, e puderam participar comigo. Senti desejo já, ainda na sexta-feira à noite, enquanto estudava, eu senti o desejo de fazer isso. Todos encontraram o primeiro livro de Reis, capítulo 19, amém? Elias no Monte Horebe. Eu iniciei a leitura no versículo 1 de 1 Reis 19, que diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco.
Chegando lá, unja Azael como rei da Assíria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem, quer e vai nos falar nesta manhã, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando concluíam o preparo da mensagem da consagração de ontem, isso aconteceu na sexta-feira, dia 2. Eu não tinha ideia do que iria acontecer no sábado. Não tinha ideia de que os Estados Unidos atacariam a Venezuela e capturariam o seu líder, Nicolás Maduro, no dia seguinte, dia 3 de janeiro, dia em que o povo venezuelano celebrou sua liberdade e a queda daquele governo tirano que causou tanta dor e tanta miséria para a Venezuela. Então eu iniciei a mensagem da consagração com uma pergunta. Estamos começando 2026 com mais certezas ou com mais incertezas? E falava naquela manhã que a humanidade viveu períodos de instabilidades, períodos de guerras e pandemias, desde os primórdios, desde sempre, desde que o mundo é mundo. E esses eventos, eles sempre trazem medo e insegurança para todas as pessoas. E eu falava para os irmãos que assim, 2026 traz consigo situações que geram medo, dúvidas e incertezas coletivas, agora até mais do que as que eu mencionei no sábado, em virtude das eleições. Quem vai disputar as eleições? Quem governará o país de 27 a 30? Como vai ser o futuro da nossa nação? Será que as previsões se cumprirão? Será que é verdade que não vai haver dinheiro? Vai faltar dinheiro para o governo honrar, arcar com seus compromissos? Pagar o funcionalismo? Pagar as aposentadorias? Manter a previdência? Pagar os precatórios que a justiça determinar que o governo tenha que pagar? Fazer investimentos? Essas preocupações que atingem a sociedade como um todo, elas têm aplicações também pessoais, individuais. Será que o meu candidato terá chance de vencer as eleições? Será que a minha aposentadoria continuará sendo paga? O meu benefício que eu recebo vai ser mantido?
Por quanto tempo? Surgem novos motivos para preocupação desde ontem. Preocupações que desde a Guerra das Malvinas as pessoas não tinham. Para onde fugirão os generais e autoridades subservientes de Maduro? Agora que os Estados Unidos assumiram o controle lá. Para onde fugirão os narcotraficantes e os infiltrados da KGB, os infiltrados da China, que vivem na Venezuela? Talvez vão para a Colômbia? A Colômbia também está sendo monitorado, o seu espaço aéreo, terrestre e marítimo pelos Estados Unidos. Talvez vão para as Guianas. As Guianas também estão sendo monitoradas e controladas no seu território pelos Estados Unidos. Podem vir para o Brasil? Certamente. Será que o Brasil fechará as suas fronteiras com a Venezuela? Ou vai deixar esse pessoal se esconder aqui no território brasileiro? O que vai ser do nosso país? Estas e outras coisas, todas elas causam apreensão? Causam medo, dúvida e incertezas. Mas eu quero olhar para o texto com você um pouquinho. Para compreendermos o capítulo 19, precisamos conhecer o contexto literário do que aconteceu antes deste capítulo. O capítulo 19 começa assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Os versículos 1 e 2 de 1 Reis 19 mostram a reação furiosa da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, a qual ameaça o profeta Elias de morte, por causa da matança que ele realizou dos profetas de Baal e da deusa Aserá. O ministério profético foi levantado por Deus no período da monarquia, irmãos, da monarquia de Israel, com o propósito de mostrar o caminho, a direção de Deus para o povo e também para os governantes, e denunciar o pecado tanto do povo quanto dos reis. Elias surge em 1 Reis, denunciando a idolatria de Israel no período do reinado de Acabe, rei de Israel. O rei Acabe, por influência de sua esposa Jezabel, uma pagã, uma princesa pagã, com a qual ele casou, ele abandonou a sua fé, ele virou as costas para a religião, para o Deus verdadeiro Yahvé, e passou a adorar a Baal e espalhou juntamente com sua mulher a idolatria pelo reino de Israel. Vários profetas do Senhor foram mortos,
porque eles não apenas espalharam a idolatria e incitaram o povo a adorar Baal e Azerá, eles passaram a perseguir os profetas de Deus. Então veja no capítulo 18, volte um pouquinho a página na sua Bíblia, no capítulo 18, no versículo 13. 18:13. Veja o que diz: por acaso não contaram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? O profeta Obadias está falando isso para Elias, quando este fugia de Acabe. E ele está dizendo, Jezabel matava os profetas do Senhor. E ele escondeu em cavernas os profetas, pelo menos uma centena deles, em grupos de 50. Para termos uma ideia do tamanho da idolatria em Israel, vejamos o quão grande era o número dos profetas idólatras sustentados pelo governo, sustentados pelo Estado, pela monarquia, sustentados por Jezabel. Somente de Baal, 450 profetas, e de Aserá, 400, um pouco mais à frente no versículo 19, ainda no capítulo 18, veja isso. Agora, ordene que todo Israel, Elias está falando com Acabe, Acabe chamou Elias, acusou Elias de ser perturbador de Israel. Então no versículo 18, Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel coisa nenhuma. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 400, não só o povo, chame também, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por sua mulher. E então, Elias marca um encontro com o povo e com os profetas no Monte Carmelo. É um texto bastante conhecido na Bíblia. E ele propõe um desafio. E o desafio proposto consistia no seguinte: 2 altares seriam construídos, um para o Deus de Elias e outro para Baal, o Deus dos profetas sustentados por Jezabel. Ninguém acenderia as chamas para queimar o holocausto. O Deus que fosse o verdadeiro mandaria fogo do céu para queimar o sacrifício. Então Elias diz, como vocês são muitos, vocês começam. Eles montaram lá o altar, colocaram a lenha, colocaram o animal do sacrifício, e então começaram a clamar ao seu Deus. Começaram a gritar, começaram a pular em volta do altar que eles construíram. E o dia foi passando, as horas foram passando e nada dos Baalins, nada de Baal atender. O texto usa de ironia. E então Elias começa a zombar deles, ao vê-los pulando em volta do altar do sacrifício. Gritem mais alto. Pode ser que ele esteja longe, não esteja escutando.
Pode ser que esteja viajando, ou talvez esteja passando necessidades, talvez esteja no banheiro atendendo necessidades. Verdade é que chega até a hora normal dos sacrifícios e nenhuma resposta da parte de Baal. Eles se cortavam, eles se lancetavam, até ficarem todos ensanguentados. E nem assim Baal atendeu. Chegou então a vez de Elias. Ele clamou ao Senhor. O texto mostra que Elias falou, primeiro ele restaurou o altar, que estava abandonado porque Israel estava seguindo a Baal, deixara de praticar a sua religião, deixara de oferecer sacrifícios a Deus, então o altar estava destruído. Elias restaura, reconstrói o altar, coloca a lenha, coloca lá o animal para o sacrifício, e ele diz, agora joguem água sobre a lenha, joguem água sobre as partes dos animais. E eles fizeram isso a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Até começar a escorrer água do altar e cair na vala, no rego. A palavra antigamente dizia o rego, a vala construída em volta do altar. De tanta água que foi jogada. E Elias orou. Versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que é Jacó, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti, porque o coração de Israel já tinha se voltado em outra direção. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Era normal o fogo queimar o sacrifício, mas esse fogo queimou até as pedras, a terra, a água, lambeu tudo. Então Elias disse, prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. O que Elias fez, meus irmãos, está de acordo com a lei do Senhor. Em Deuteronômio 13, 6 a 11, Deuteronômio 17, 2 a 7, que Deus dizia, se teu irmão, filho da tua mãe, te chamar e disser assim, olha só, vamos seguir aqui um outro Deus. Se a tua mulher, a mulher que você ama, te chamar e disser assim, olha só, deixa esse teu Deus para lá, vamos procurar uma outra religião, vamos procurar outro Deus. Se ele te desviar da verdade, se ele te desviar da minha aliança, se ele te desviar dos meus mandamentos, mate. Foi isso que Elias fez. Quando Acabe deu a notícia para Jezabel, os profetas que você sustenta, da religião do teu pai que você trouxe para cá, foram todos mortos à espada. Ela
subiu nas tamancas, como o pessoal falava antigamente, e mandou avisar para Elias que o mataria no dia seguinte, fazendo com ele o mesmo que foi feito com os profetas de Baal e de Aserá. O que aconteceu com o coração de Elias? O que diz o versículo 3? Elias sentiu o quê? Elias sentiu medo. E por que ele sentiu medo? Porque ele tinha visto Jezabel matar muitos profetas. Ele sabia que ela não prometia e não cumpria. Então, por saber do que ela era capaz, Elias entrou em crise, sentiu medo e fugiu. Ele foi se esconder numa caverna. E é interessante perceber que o Senhor não censura o medo de Elias. O Senhor não repreende Elias por seu medo. Ele não diz, deixa de ser covarde, fugindo de mulher, com medo de mulher. Mas tem uma censura que Deus faz ao profeta. E eu quero destacar isso com você nesta manhã. Elias ficou com medo e fugiu para salvar a sua vida. Diz aí nos versículos 3 e 4. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Me dê a sua atenção, não prossegue na leitura não, por favor, que nós vamos aí falar a respeito das partes desse texto. O medo e a incerteza, e a dúvida controlaram os sentimentos e a fé de Elias e guiaram os seus passos. Até então, o que guiava os passos de Elias era o Senhor, era a vontade do Senhor, era a palavra do Senhor. Mas agora, Elias está sendo guiado pelas palavras de Jezabel. Elias está sendo guiado pelo medo gerado pelas palavras, pela ameaça de Jezabel. Elias mostrou-se um homem de fé e de coragem, um homem que confia no poder de Deus para realizar milagres e, sobretudo, Elias se mostrou um servo do Senhor que age, que se move de um lugar para outro apenas após ouvir a voz e o mandato de Deus. Volte um pouquinho de novo as páginas até o capítulo 17, por favor. Capítulo 17, veja, está falando de Elias, capítulo 1, olha o versículo 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Nós conhecemos o texto, o que o Senhor vai fazer lá? O Senhor vai sustentar o profeta lá, mandando comida, mandando corvo levar comida para ele. O Senhor está mandando, vai para lá, vai para o leste. E ele ouve a palavra do Senhor, ele faz. Versículo 2 a 5. Versículo 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias.
Saiu da fonte, já deixou lá o serviço dos corvos, ou dos corvos, e agora ele vai ter outra fonte de sustento. Veio a palavra do Senhor, veio Elias dizendo: levante-se, vá para Sarepta, que pertence a Sidom, fique por lá, ali ordenei a uma viúva que te dê, ou que dê comida para você. Então Elias vai para Sarepta. Capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. O que estamos vendo aqui, meus irmãos? Elias é um homem de Deus, Elias é um homem temente a Deus, Elias é um homem obediente a Deus, Elias obedece a palavra, Elias se move, age como um profeta de Deus, de acordo com o que recebe, de acordo com a palavra que ele ouve de Deus. Então chegamos no capítulo 19. Elias havia acabado de presenciar uma grande manifestação do poder de Deus. Um pouco antes, ele tinha dito que não choveria por 3 anos, e não choveu. Mas agora ele foge, agora ele se esconde com medo de morrer. Mas nós sentimos falta de algo aqui no versículo 3 do capítulo 19. Nós não vemos. Veio então a palavra do Senhor a Elias e disse: foge de Jezabel. Veio então a palavra do Senhor a Elias e disse: mete o pé, vai para Berseba. Deus já tinha feito isso. Sai daqui, vai para o leste, se esconda junto ao ribeiro de Querite. Deus poderia de novo falar: sai daqui, vai para tal lugar, se esconde, foge de Jezabel. Mas o Senhor não fez isso. Percebemos então a ausência aqui de algo que apareceu com frequência nos capítulos anteriores e até aqui nesse capítulo 19. Vai aparecer no versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse algo para ele: o que você está fazendo aqui? Elias, o profeta de Deus, meus irmãos, deixou de ouvir a palavra do Senhor e se moveu sem ouvir a voz de Deus, se moveu, agiu sem receber a direção do Senhor. E quando a palavra do Senhor aparece para ele no versículo 9, ela vem em forma de pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Como quer dizer que a jornada de Elias, nessa ocasião, não teve origem em Deus, não teve início em Deus, não se deu a partir de uma palavra do Senhor. Eu não te mandei vir para cá, Elias. Elias havia deixado de ouvir a palavra do Senhor. Elias havia deixado de andar na vontade de Deus. Ele deixou que o medo o guiasse. Ele deixou que a ameaça, as circunstâncias, as palavras de Jezabel guiassem os passos dele. Ele andou cerca de 193 quilômetros, irmãos. É mais do que daqui a Cabo Frio. 193 quilômetros. Ele saiu de Jezreel, no norte, para Berseba, no extremo sul da terra prometida, para ir o mais longe possível de Jezabel.
Esse é um trecho que um viajante comum levaria 6 dias para percorrer. O texto diz para nós no versículo 4 que Elias gastou quanto tempo? Ele foi para o deserto caminhando um dia inteiro depois de ter deixado o seu servo. Talvez o desespero de Elias fosse tanto que ele tenha corrido a maior parte do percurso. O medo pode fazer isso. Então, com medo e extenuado, o texto diz que ele sentou-se debaixo de uma árvore, um zimbro, e pediu a Deus para morrer. E eu quero destacar uma lição aqui para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, o medo, a dúvida, a incerteza poderão controlar nossos sentimentos e nossa fé e guiar os nossos passos se deixarmos de ouvir a palavra do Senhor. Ficamos vulneráveis sempre que agimos por nossa própria conta, sempre que agimos na força do nosso braço e deixamos de ouvir a voz de Deus e deixamos de seguir a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós nos afastamos da palavra, nos afastamos de Deus. Porque se não houver a palavra de Deus em nós, ou entre nós, não haverá temor de Deus em nós. Então ele está com medo e cansado. Versículos 5 a 8. Ele se deitou debaixo de um zimbro. No versículo 4, o texto diz que ele fez o quê debaixo do zimbro? Ele se sentou. Aí depois ele pediu a morte. Mas ele se sentou, ele estava cansado. Mas o versículo 5 diz que agora ele fez o quê? Ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou nele. Ele disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor retornou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até o versículo 5, Elias vinha respondendo apenas ao mensageiro de Jezabel, aquela que tinha desestabilizado sua vida, trazendo medo por causa da sua ameaça de morte. Agora é a vez de Deus tomar a iniciativa de tratar com Elias e de mudar a decisão de Elias. E então Deus agora envia o seu próprio mensageiro, o seu próprio anjo. É a primeira ação de Deus no sentido de fazer Elias voltar para o caminho de fé do qual ele havia se afastado. O anjo do Senhor se aproxima de uma forma confortante e delicada. Normalmente as pessoas se assustam quando um anjo do Senhor aparece. As pessoas sentem medo quando o anjo aparece na Bíblia. Mas Elias se sentiu confortável. E o anjo disse: levante-se e coma. Elias olhou, viu um pão assado, uma botija de água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Tinha andado mais de 193 quilômetros. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Versículo 7. Elias
pensava que sua jornada havia terminado. No versículo 4 ele disse: Senhor, acabou, basta, eu não quero mais. Meu ministério profético chegou ao fim. Meu chamado acabou. Eu não reconheço mais o meu chamado. Basta. Eu quero morrer. Mas agora ele deve se fortalecer para mais uma jornada, para mais um percurso, que será sobremodo longo. Nesse momento, meus irmãos, cansado como está, Deus entende que comida é o que lhe basta. E essa é a resposta de Deus para Elias naquele momento. Para o homem cansado, com medo, que acha que basta, que acabou, na verdade, um prato de comida resolve. E um pouco de tempo de dormir, um sono, mais horas de sono, resolve. Então, Deus manda comida, Deus manda o pão, Deus manda a água, Deus deixa ele descansar. E ele se levanta. Ele se levantou e caminhou até Horebe, o monte de Deus. Sabe qual é a distância que ele caminhou até Horebe, o monte de Deus? Mais 400 quilômetros. 400 quilômetros mais 193 dá quanto? 593. É para lá de Vitória. Vai lá na serra, depois de Cariacica, lá na serra. Horebe é um outro nome para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus revelou pela primeira vez os 10 mandamentos ao povo de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 19 e 20. O que acontece aqui, meus irmãos, é que Elias tem experiências muito similares às experiências de Moisés. Aqui no mesmo monte, no Monte Horebe, que está sendo chamado aqui por outro nome, mas é o Monte Sinai. Ele também vai ficar um período sem comer, 40 dias e 40 noites. Ele vai se colocar na entrada da caverna, ele vai cobrir o rosto, como Moisés fez, escondeu o rosto. Mas agora, bem nutrido, com a força daquela comida, ele inicia uma jornada extrema de 400 quilômetros. Então vejamos, versículo 9. Ele estava debaixo da árvore. Ele agora entrou aonde? Ele entrou numa caverna onde ele passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então veio-lhe a voz lhe disse: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro, uma voz mansa, uma voz suave. Quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com o manto, porque ele reconheceu que Deus estava falando. E talvez por vergonha, ele cobriu o rosto com o manto.
E saindo se pôs à entrada da caverna. E veio uma voz e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Até esse ponto. Tenha paciência um pouquinho que eu já estou caminhando para terminar. A pergunta que é feita nos versículos 9 e 13 evoca a resposta dada nos versículos 10 e 14 e ilustra a persistência de Deus e a persistência de Elias. Queridos, o objetivo da demonstração no monte foi possivelmente que Elias respondesse à pergunta que foi feita no versículo 13, no caso, a segunda vez, de modo diferente da primeira vez que a pergunta foi feita no versículo 9. Há uma sugestão no texto de que Elias não deseja, ou ele não quer entender o que Deus está fazendo. Ele não quer entender o que Deus está dizendo por meio desses acontecimentos. Ele alegou sempre estar diante do Senhor. Volte rapidinho a página até o capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele está falando para o rei: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O que ele disse? Ele está se apresentando ao rei, está dizendo: eu represento Deus, eu sirvo a Deus. Eu vivo, eu ando na presença de Deus. Agora veja capítulo 18, versículo 15. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Ele está falando para Obadias o que ele vai fazer. Ele não vai ficar fugindo de Acabe, ele vai lá se apresentar diante do rei. Por quê? Porque ele é um homem que anda na presença de Deus. Ele é um profeta que vive na presença de Deus, que anda na presença do Senhor. Ele está sempre diante do Senhor. Mas aqui no monte, volte para o capítulo 19. Depois que ele responde a pergunta do versículo 9, o que foi dito para ele? Saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Mas onde é que ele está? Ele está dentro da caverna. Elias permanece na caverna até que a tempestade tenha passado e até que ele ouve o suave sussurro no versículo 12. Só então ele sai. E quando ele sai, como é que ele está? Ele está com o rosto? Ele está com o rosto coberto. Então, no versículo 15, o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria,
unge também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, unge-o como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Estas palavras, meus irmãos, indicam o verdadeiro objetivo da voz, o verdadeiro objetivo do suave sussurro no versículo 12. Elias, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisou de pão, recebeu pão. Estava cansado, estava exausto, estava com fome. Eu dei, eu nutri, eu supri, eu sustentei. Agora, volte-se para a palavra que você deixou de ouvir. Volte-se para mim, volte-se para a minha presença, volte-se para a minha palavra. E então Deus dá a Elias novas instruções. Já que ele tinha deixado o norte e se foi para o extremo sul, Deus manda que ele agora volte para o norte em obediência à palavra do Senhor. E o que Deus demonstra para ele? Eu sou o que sou, eu sou o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Eu é que dirijo e que governo as nações. Vai, volta e unge o rei da Síria, porque as nações todas estão na minha mão. Eu levanto, eu estabeleço e eu removo, eu deponho. Eu sou o Senhor e eu tenho o governo e eu tenho o controle, e a minha palavra e o meu poder é que regem o mundo, é que regem as nações. Você está preocupado com a idolatria, Elias? Eu vou acabar com a idolatria em Israel. Inclusive, unge Jeú no lugar de Acabe. Eu vou acabar com Acabe. Então, meus irmãos, Deus diz para ele: volte para o norte. Volte para o centro, volte para a minha palavra, volte a fazer a minha vontade, volte a andar de acordo com a direção que eu der para a sua vida. Uma nova ordem política está para suceder, e a velha ordem está para suceder, tomar lugar da velha ordem. E é esta nova ordem que trará a vitória final sobre o culto a Baal. Eu vou remover Acabe e Jezabel do trono de Israel. A vitória final virá como resultado não de coisas maravilhosas demais, não de coisas espetaculares demais, como eu fiz no passado, com tempestade, com relâmpago, com fogo, com terremoto. Não, virá pela voz, virá como resultado de um processo comum. A voz como resultado da autoridade divina, o comando de Deus sobre as nações, enquanto ele remove certos reis e estabelece outros no seu lugar, porque Deus é Deus quem promove e Deus é Deus quem remove. O Senhor é Deus. Em meio a essa crise, então, Deus fala com Elias, sem broncas, e eu estou terminando, sem repreensões, e dá suas instruções, suas ordens para ele. Irmãos, como Elias, nós somos humanos, estamos sujeitos a altos e baixos. Estamos sujeitos a experiências de medos e incertezas na nossa vida. Mas nunca devemos nos afastar da palavra de Deus. Nunca devemos nos afastar da presença de Deus, se não quisermos que o medo, que a dúvida, que as circunstâncias nos guiem.
Em momentos assim, nós podemos confiar que o Senhor não desiste de nós. Deus não desistiu de Elias. Mesmo que Elias tenha desistido de Deus e achado, eu estou acabado, meu ministério acabou, para mim basta. Deus não desistiu de Elias. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele é um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, como lemos no Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E Ele sabe que nós somos pó. Amém? Deus nunca desiste, mesmo quando desistimos e nos afastamos dele, e ele vai lá na caverna. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Quando Elias se sente desencorajado e com medo, o Senhor vai até ele, encorajando com sua voz suave, com um suave sussurro. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou com você. Sabia que eu estou com você? Volte àquilo que eu te dei. Volte ao chamado, volte ao ministério que eu te dei. E eu termino, meus irmãos, dizendo que a voz de Deus nos fala na quietude das inspiradas letras que nos podem fazer sábio para a salvação, das inspiradas escrituras que podem trazer encorajamento, perdão, vida, salvação e missão em Jesus Cristo. O Senhor ainda hoje fala nessas palavras. O Senhor ainda... Pode deixar cair. Que maravilha. É Bíblia ou é arquivo? O Senhor ainda está falando comigo e com você no sussurro suave da sua palavra, através do verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele ainda está falando comigo e com você, mesmo que de vez em quando a gente mereça umas chicotadas, umas varadas, uns tapas no bumbum. Deus tem misericórdia. Ele diz: eu não vou te deixar, eu não desisti de você, você não está sozinho. E não era para estar sentindo esse medo, não, era para você confiar em mim, era para você esperar eu dizer o que era para você fazer. Volta então para o caminho, volta para a minha presença e cumpre aquilo que eu te mandei. Amém? Vamos ficar de pé. Tinha caído mais de um. Só faltava a palavra. Acabou tudo que a gente tinha que fazer hoje. Acabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus está no controle. Ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa. O sol permanece lá e não cai, porque Ele sustenta. A lua está lá, as estrelas estão no seu lugar. As nações estão definidas, estabelecidas com seus limites, com seus territórios, com sua soberania. Tudo
de acordo com o propósito divino. É Deus quem governa. É Deus quem governa. É Deus quem controla. Entregue seus medos a Ele. Entregue seus anseios a Ele. Confie no Senhor. Se nos voltarmos para a palavra e se esperarmos ouvir a voz de Deus todo dia, Senhor, não me deixe dar um passo sequer sem a Tua direção, que não seja da Tua vontade. Fale comigo, mostre-me, Senhor, o caminho. Rege e governa a minha vida, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às guerras. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que os doentes tenham onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Senhor é Deus. Tu és Senhor Jesus. Jesus é Deus. Tu és Senhor. Deus está conosco. Deus está conosco. Aleluia. Não temos o que temer. Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia.